Olá, eu sou a Adriana do canal ASV Serviços e hoje o nosso assunto será sobre chaves, diferentes tipos de chaves. Então nós temos aqui, para você que gosta de saber um pouco mais ou para que serve ou não conhece muito sobre as chaves, nós vamos falar sobre chaves de fenda e chaves Phillips. Nós temos no mercado vários tamanhos. Conforme a empunhadura, por exemplo, conforme o local em que você vai trabalhar, que você vai utilizar, você vai usar a chave adequada, ok? Então aqui, ó, por exemplo, nós temos, chave de fenda grande, uma chave de fenda de ponteira grande que serve para um parafuso, aonde ela consegue pegar toda a área do parafuso para você executar o serviço de maneira correta, ok? Nós temos também, uma ponteira menor. Nós temos esse tipo de chave aqui também, que ele tem a ponta magnética, ou seja, para quando você está executando o serviço, você consegue, conforme o tamanho do parafuso, você consegue fazer com que ela não perca, o parafuso não perca o contato com a chave. É uma ponta imantada que nós temos aqui. Nós temos também este outro tamanho, que é um tamanho muito bom. Depois, à medida do possível, a gente vai diminuindo, as pontas, ou ainda uma ponta menor, que serve para um parafuso menor. Aqui já começa as chaves mais caseiras, as mais comuns. Nós temos aqui, por exemplo, que também entra neste exemplo aqui que a gente está dando, aquela chave conhecida, a chave das máquinas de costura, que também quebra um galho quando a gente está precisando, por exemplo, ter como um item na nossa bolsa, Então, uma chavezinha pequena, maneirinha de carregar, enfim, e que ela vai te ajudar em diferentes trabalhos que você vai precisar fazer. Aí nós temos essa daqui, que é uma cabecinha bem pequena, e assim por diante, ela vai diminuindo de tamanho, a chave em si vai ficando menor, porque às vezes o que acontece? Você pergunta assim, mas por que uma chave tão longa, tipo essa daqui, uma chave grande, com uma ponteira ótima para trabalho, que você consegue trabalhar, até com parafusos maiores, Aí você pergunta assim, por que uma chave tão grande? O que ela te oferece, Qual é a diferença? Nós já vamos falar logo em seguida. Aí nós temos aqui depois, a chave Phillips, a nossa conhecida chave Phillips, que serve para parafusos estrelados, no caso, o Phillips, também chamado estrelados. Então é uma chave que ela vai te ajudar bastante no trabalho que você for executar, se o parafuso for um parafuso Phillips. Também nós temos de tamanhos diferentes, ponteiras diferentes, até esta bem pequenininha aqui, que você vai conseguir trabalhar, por exemplo, num parafuso pequenininho que nem este. Bom, qual é o diferencial? Por que você... A questão que nós levantamos agora há pouco é a seguinte, por que os diferentes tamanhos? Por que esta aqui maior, no caso que tem uma ponteira boa, por que essa daqui no caso é menor, sendo Phillips também? Então assim, o que acontece? Você sempre tem que observar o seguinte, conforme o tamanho do parafuso que você vai trabalhar, você sempre deve
tentar isso, se você tiver várias opções de chaves, você sempre deve adequar a chave no tamanho, na ponteira, do tamanho correto para o parafuso que você vai usar. Por quê? Porque senão você vai começar a gastar aqui a cabeça do parafuso. Você vai começar a gastar as ranhuras ali do parafuso e você vai estragar o parafuso e vai chegar num ponto que você, por exemplo, tem vários casos. Eu comecei a parafusar, por exemplo, essa chave aqui, neste parafuso, não combina. Por quê? Porque é uma Phillips, uma ponteira muito pequenininha. Nesse parafuso aqui que já requer uma chave maior, de uma ponteira maior. Qual é o problema? Ela dança muito no parafuso, ela fica muito frouxa. Qual é o ideal? O ideal é que a chave se encaixe exatamente no tamanho da ranhura que você tem no parafuso, tá? Por quê? Você vai acabar fazendo um desgaste na sua chave, usando uma chave pequena, tá? Num parafuso, né, que tem uma ranhura maior, você vai o quê? Vai gastar a sua chave, você vai, como se diz, né, você vai estragar a ponta da sua chave, fazendo com que você acabe tendo que se desfazer dela e comprar uma nova. Por quê? Porque não utilizou ela de maneira correta, tá? A mesma coisa para a chave de fenda. Você não vai, de preferência, usar uma chave de fenda pequena, por exemplo, né, para um parafuso maior. Não tem necessidade de você fazer isso. O que vai acontecer? Você não vai conseguir, né, trabalhar com ela como tem que ser feito. Você vai ver que a chave vai ficar solta ali no parafuso e ela vai escapar. Você vai começar a apertar o parafuso ou soltar o parafuso e ela vai começar a escapar. Por quê? Porque a chave não é correta, ou seja, ela tem que se encaixar no tamanho do parafuso, no tamanho da ranhura do parafuso que você está usando. Ela tem que se encaixar nesse parafuso, porque daí o trabalho vai ter muito maior precisão, você vai trabalhar num tempo muito menor, tá? Você vai iniciar o trabalho e vai terminar logo em seguida. Por quê? Porque a chave é correta, a chave não vai te deixar na mão, como se diz, e não vai gastar nem a chave e nem o parafuso, tá? Bom, aí você me pergunta assim, por que essa chave grande aqui? Isso tudo tem a ver com a empunhadura, ou seja, se você for fazer um trabalho, tá, que requer, por exemplo, um parafuso, né, grande, existem parafusos muito maiores do que esse, tá, com a ranhura aqui muito maior. Nós estamos apenas usando aqui alguns exemplos para você poder entender, né? Tô ali trabalhando, né? Essa daqui ela me propõe o quê? Essa envergadura aqui, esse punho aqui da chave, ela te ajuda para tu firmar melhor, entende? Então você vai conseguir trabalhar melhor com ela, né? Aí tem pessoas que perguntam assim, eu tenho chaves pequenas, por exemplo, que nem esta, né? E tenho uma chave maior, mais comprida. Isso também tem a ver com o local em que você vai trabalhar. Às vezes você vai ter que apertar, por exemplo, um parafuso um móvel onde não tem muito espaço para trabalhar. Esse espaço aqui é um espaço curto, né? Então você, por exemplo, com essa daqui, você já não vai conseguir chegar, porque ela vai trancar. Você não vai conseguir chegar lá no parafuso para parafusar. E aí com uma chave mais longa, com a haste dela mais longa, você vai conseguir chegar no local e executar o serviço, tá? Essa é a diferença. Perfeito? Assim como nós também temos as chaves pequenininhas com a ponteira maior. A ponteira é igual a esta aqui, que é uma chave bem maior, bem mais longa. O que ela faz? O mesmo serviço. Você precisa, às vezes, ter uma maior firmeza até para segurar. Se você se sente mais seguro
segurando uma chave desse tamanho aqui, melhor. E às vezes a área que você vai trabalhar, por exemplo, é uma área muito pequenininha, então você consegue, devagarinho, você consegue segurar melhor essa daqui e executar o serviço, tá? Agora sim, ó, uma sugestão que a gente sempre dá, uma ideia, né? Na sua bolsa de ferramentas ou na sua bolsa de uso pessoal, que você gosta de carregar, por exemplo, eu quero fazer um kit para colocar na mala do meu carro. Beleza, né? Então, o que você sugere, assim? Né? Adriana, o que eu podia fazer na minha bolsa que eu possa carregar no meu dia a dia? Chaves de fenda e chaves Phillips que eu vá mais utilizar, que seja melhor para mim. Né? Para mim ter no meu dia a dia. Por exemplo, vou precisar apertar um parafuso ali. Qual chave que eu devo levar para não levar né, essa quantidade enorme aqui de chave? Que essa quantidade enorme de chave, ela serve mais para o trabalho do dia a dia, para o trabalho, né, da gente quando vai atender um cliente, enfim, que você tem que ter uma gama maior de ferramentas para levar. Se bem que, hoje em dia, o que a gente mais utiliza? A gente utiliza as ferramentas elétricas, tá? Seja ela a bateria, seja ela alimentada à luz, a energia elétrica, mas a gente mais utiliza são as parafusadeiras elétricas, tá? Por quê? Porque elas, para o nosso trabalho, elas se tornam muito mais eficientes. O nosso trabalho acaba sendo um trabalho muito mais rápido, muito mais ágil, né? Você às vezes precisa fazer muitas coisas num determinado período muito curto de tempo. Então a gente usa o quê? Usa a ferramenta elétrica. E outra também, né? Se você trabalha muito com isso, né? Muito com, por exemplo, montador de móveis, né? Que passa o dia inteiro ali apertando e afrouxando parafuso, e encaixando peças e tudo. Utilize uma ferramenta elétrica que vai facilitar o seu dia a dia, para que você no final do seu trabalho, você já não comece a ter, por exemplo, dores, tendinites, enfim, né? Pelo trabalho repetitivo ali, ó, de fazer força, você vai estar, né? Olha, trabalhando a sua musculatura direto, tá? Então a ferramenta elétrica, claro, ela sempre nos ajuda muito, mas nem todos nós temos condições de comprar uma parafusadeira elétrica, né? Hoje em dia nós temos somente parafusadeiras, nós temos parafusadeiras e furadeiras elétricas, mas nem sempre a gente tem condições de adquirir. Então, para você, né, que quer ter um kit básico ali, não, eu não quero comprar nada elétrico, eu não quero investir em ferramentas, eu quero ter assim ferramenta para o meu dia a dia. O que eu precisar ali, eu vou lá e tenho. Ok. O que seria interessante, né? Uma sugestão nossa, não quer dizer que todos vão utilizar essa mesma ideia, né? Essa mesma sugestão. O que é o básico do básico? Você pode, por exemplo, ter um kit, tá? Um kit que vai ser excelente para você, onde você vai ter o quê? Você vai ter chaves de fenda e chaves Phillips no mesmo kit. Tá? Você pode montar um kit, por exemplo, igual a este aqui, onde você tem chaves de diferentes tamanhos, tá? Diferentes tamanhos, e você vai ter um kit completo. E outra, né? Essas são chaves que são isoladas. Elas têm, por exemplo, quando você está trabalhando, digamos que você vai instalar uma tomada, tá? Aí você quer fazer um teste ali, você se esqueceu, digamos, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar com a energia ligada. Eu só vou tirar um fio ali de um borne e vou colocar em outro. Isso aí eu não preciso desligar a luz, né? Eu não preciso ir lá desligar meu disjuntor. Eu só vou pegar no fio ali, né, que está encapado, vou tirar dali, colocar num outro, aparafusar e está pronto. Se você gosta de trabalhar com energia ligada, né, para fazer um serviço, por exemplo, de uma instalação de uma tomada, procure utilizar o quê? Chaves isoladas. Por quê? Porque você vai estar trabalhando ali numa tomada,
tá? E sem querer você vai encostar aqui. No momento que você encostar aqui, você vai tomar um choque, tá? Porque essa chave aqui não é isolada. Sendo que esta aqui, você vai estar trabalhando ali, né? Parafusando ali, trabalhando, fazendo sua tomada, você pode encostar aqui nela, que ela é isolada, você não vai tomar choque. E eu vou lhe falar por experiência própria. Muitas vezes, eu mesma tomei choque, porque levei um choque, né? Levei uma descarga elétrica, claro que não era uma descarga de uma voltagem muito grande, mas assusta, né? A gente, leva aquele susto. Então, sem querer a gente encosta, não adianta. A gente sempre encosta na chave. Tá? Isso aí de dizer, não, mas eu cuido, né? Eu jamais vou levar choque. Às vezes tem muita gente que gosta de trabalhar apoiando o dedo aqui, ó. Tocou aqui, por exemplo, nessa chave aqui, ó, levou choque. Por quê? Aí o que a gente sempre orienta? Desligue o disjuntor se você vai fazer qualquer tipo de serviço elétrico. Primeiro faça os testes ali com a sua chave teste, né? Seja ela digital, seja ela, enfim, qualquer tipo de chave teste, faça seu teste. Eu descobri, aquele ali é o fase, aquele é o fio neutro, beleza. Marca eles com uma fita, enfim, vai lá, desliga o disjuntor, tá? Use sempre luva para isolar você de qualquer, até um machucado, alguma coisa, pode ser que você se arranhe, né? Até desencapar um fio, enfim. E vá trabalhar daí no seu serviço elétrico que você precisa fazer, seja ele qual for, tá? Kit básico, então, né? A gente sempre sugere chaves isoladas. Mas eu trabalho sempre com a luz desligada. Beleza, com o disjuntor desligado. Ok, não tem problema. Então, o que você pode ter? Esse kit aqui, ó. Por exemplo, né? Os tamanhos que são mais utilizados, assim. Ó, você pode ter, por exemplo, esse kit aqui, tá? Que é uma chave, uma chave de fenda de um tamanho. Ok, para um parafuso até 10, você consegue trabalhar com ele, parafuso de 6 a 10, tá? Uma chave Phillips, né, com a ponteira maior, uma chave Phillips com a ponteira menor e uma chave de fenda pequenininha. Essa aqui quebra um galho, olha, essa chavezinha aqui pequenininha, às vezes a gente pensa assim, mas né, ela é tão pequena, para que eu vou estar utilizando? Ela é excelente, excelente, porque às vezes você não tem, por exemplo, uma chave maior, você tem essa daqui para quebrar um galho, tá? Às vezes tem que afastar até alguma digamos, alguma chapa, né, uma chapinha de metal ali, né, de uma tomada, afastar, né, num borne ali, enfim, trabalhar ele, ela também pode ser útil para você, tá? Agora, né, nós temos aqui duas sugestões, né, que eu acho bem interessante. Existem vários tipos de ponteiras. O que eu vou mostrar não é a ponteira que a gente usa, por exemplo, quando a gente quer marcar um furo numa parede, né, quando você vai, por exemplo, trabalhar uma porcelana, um porcelanato, tá? Um porcelanato você vai marcar ali para poder fazer um furo com a furadeira, você vai usar uma ponteira. Não é uma ponteira. Isto aqui é uma chave, a gente sempre manda fazer. Você pode pegar, por exemplo, uma chave de fenda dessa aqui, que você tenha que tá gasta, né? Eu tenho uma chave ali que a ponteira dela tá toda gasta, já nem funciona mais. Beleza? Você pode transformar essa chave gasta que você tem numa ponteira, tá? Numa ponteira. Ou você também pode mandar fazer essa daqui que não tem a ponta. Ela é só cortada ali
ela vai te dar uma base achatada. Para o que serve? Às vezes você precisa apenas apoiar ela, se você quer fazer uma marcação, alguma coisa ali, você pode até apoiar ela ali, dar uma batidinha aqui, ou até trabalhar ela dessa maneira. Você vai conseguir fazer uma marcação na madeira, ou até na alvenaria, para você fazer um furo, ou bater um prego, enfim. São sugestões, são ideias, enfim, que a gente usa muito no nosso dia a dia. Essa daqui é muito útil, porque às vezes você precisa fazer um furo numa madeira e você não tem na hora ali, eu não tô com a minha ponteira, eu não tô com a minha chave específica para aquilo ali, usa uma desta. Ao menos você não está descartando uma chave, você pegou uma chave que você tem, que já está gasta, e transformou em duas ferramentas diferentes e também muito úteis para você. Tá bom? Espero ter elucidado algumas dúvidas, esclarecido alguma coisa que você gostaria de saber sobre chaves de fenda. Eu sei que tem muita gente que entende, muita gente que acha assim, uma chave de fenda, uma chave Phillips, né? Não importa o tamanho, não importa a diferença que elas têm. Na hora eu vou saber qual usar. Sim, a gente sempre orienta que você use a chave do tamanho correto para o material que você vai trabalhar, para o parafuso que você vai apertar ou afrouxar, tá? Para que a vida útil da sua chave seja mais longa e você não estrague, entre aspas, né? Não estrague o parafuso, ok? Porque senão você vai ter que retirar ele e colocar um novo. Você vai perder um parafuso. Por usar uma chave errada, você faz um desgaste e acaba perdendo o parafuso, ok? Por hoje, então, era isto. Se gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal, ative o sininho para que você sempre receba notificações de vídeos novos, ok? E nos comentários, deixe suas dúvidas, sugira assuntos, ok? Nós respondemos todos os comentários que são feitos, certo? Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.